seja bem-vindo ao Tribuna Unitoledo, seu canal universitário de comunicação jurídica. Essa edição traz como tema Direito do Trabalhador e Direito do Trabalhador Doméstico. Quem fala agora com a gente é o professor Gustavo Stabile, que também é mestre em Direito e leciona aqui no Unitoledo. Seja bem-vindo, Gustavo. Explica pra gente que lei é essa que criou direitos trabalhistas para empregados domésticos? Olá, Letícia, é um prazer sempre estar aqui. Falando sobre empregado doméstico, a alteração que houve foi a partir do ano de 2013. A partir de 2013 houve a criação então da emenda constitucional número 72, que ficou conhecida como a PEC das domésticas. Esta emenda constitucional alterou a Constituição Federal a fim de ampliar o rol de direitos trabalhistas assegurados aos empregados domésticos. No entanto, essa emenda constitucional, ela precisou de uma regulamentação. E esta regulamentação ocorreu no ano de 2015, através da Lei Complementar número 150 de 2015. Então, esta lei complementar, ela regulamentou os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Professor, nós temos algumas dúvidas dos universitários da Unitoledo. Vamos ver? Meu nome é Daniel dos Reis, eu sou estudante do 10º semestre do curso de Direito da Unitoledo. Eu gostaria de saber quem poderia ser empregado doméstico. Ótima pergunta. Nos termos da Lei Complementar 150 de 2015, empregado doméstico é toda pessoa que presta serviço de maneira contínua, mediante subordinação e onerosidade à pessoa de uma família ou a uma residência, no âmbito residencial desta residência, sem que tenha uma finalidade lucrativa e que preste serviço por mais de 2 dias na semana. Vale ressaltar que o empregado doméstico não é somente aquele que nós conhecemos que trabalha no serviço de limpeza das nossas casas, né? Funções de empregado doméstico, nós temos a pessoa do jardineiro, nós temos o cozinheiro, nós temos também a babá, nós temos o motorista. Todos esses que trabalham por mais de 2 dias na residência e que não tenha finalidade lucrativa, todos eles são equiparados ao empregado doméstico. Professor, vamos para mais uma pergunta dos universitários. Meu nome é Jaine, estou no 2º semestre de Direito e eu queria saber quais foram as principais mudanças que aconteceram com o empregado doméstico. Esta Lei Complementar 150 de 2015, ela alterou sensivelmente os direitos trabalhistas do empregado doméstico. Nela, você já pode encontrar uma jornada de trabalho limitada a 8 horas por dia e 44 horas semanais. Há também a previsão do empregado doméstico receber pelas horas extras trabalhadas, além desse limite legal. Há também as férias de 30 dias mais 1/3. Há também a previsão do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Há também a previsão de que o empregado tenha, nessa jornada de 8 horas diária, um intervalo mínimo de 1 hora para repouso e alimentação. Mediante, inclusive, acordo escrito com o empregador poderá reduzir este intervalo para 30 minutos. Vale ressaltar também que o empregador ele deve controlar a jornada de trabalho de seu empregado doméstico através de um livro de registro de ponto. Além desses direitos, Letícia, há também a previsão da obrigatoriedade agora do recolhimento do empregador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois até então não era obrigatório esse recolhimento mensal do Fundo de Garantia sobre a remuneração do empregado. Em termos gerais, essas foram as principais alterações legislativas que ocorreu para o empregado doméstico. Nós também temos uma pergunta do internauta que enviou para o e-mail da TV Unitoledo. Ele disse: existe uma idade mínima para que eu possa ser um empregado doméstico? Ótima pergunta que o internauta fez, tá? Porque há uma diferenciação do empregado comum do empregado doméstico no que tange à idade. A Lei Complementar 150 de 2015, ela elegeu a idade mínima de 18 anos para que o empregador possa contratar o empregado doméstico para trabalhar em sua residência. Esta idade mínima, ela foi fruto de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho. No ano de 1999, a OIT, essa Organização Internacional do Trabalho, ela criou essa convenção número 182, que determina que para os serviços domésticos, a idade mínima para a contratação desse empregado seja de 18 anos de idade. O Brasil, ele é um país signatário, o Congresso Nacional ratificou
ratificou esta Convenção 182, de modo que esta previsão já vem incluída na própria Lei Complementar 150 de 2015, lei esta que regulamenta, então, os direitos do empregado doméstico. Em relação a dormir no trabalho, o empregado doméstico ele pode? Há alguma implicação nisso? Antigamente, o empregador ele efetuava alguns descontos no salário do empregado doméstico em razão dele pernoitar na residência, em razão do uso de alimentação. Com essa nova lei, não mais é permitido, então, o empregador a proceder qualquer desconto no salário do empregado em razão dele residir, dele dormir na casa do empregador. Não pode, inclusive, descontar a alimentação usufruída pelo próprio empregado. Vale ressaltar também que o empregado não pode, claramente, depois reivindicar a propriedade eventual da residência pelo fato dele estar ali residindo durante o serviço. Vale, inclusive, complementar que este desconto não é permitido desde que o local de residência seja a própria casa no qual o empregado doméstico realiza o seu serviço. Quais os encargos legais que o empregador tem na hora da contratação do empregado doméstico? Quanto às contribuições previdenciárias de responsabilidade do empregado doméstico, continua as alíquotas de 8%, 9% e 11% a depender do salário do empregado doméstico. A parte patronal, que talvez isso é o maior interesse de quem emprega os trabalhadores domésticos. O empregador, ele deve recolher como contribuição previdenciária patronal a alíquota atual de 8% sobre a remuneração do empregado. Antes dessa lei complementar 150, essa alíquota era de 12%. Além dessa alíquota de 8% sobre a remuneração do empregado doméstico, o empregador deve recolher também a alíquota de 0,8% da remuneração do empregado a título de seguro contra acidentes do trabalho. Além dessas contribuições previdenciárias, o empregador deve também recolher mensalmente uma outra alíquota, esta agora de 8%, sobre a remuneração do empregado a título agora de fundo de garantia por tempo de serviço. E por fim, além dessa alíquota de 8%, o empregador deve mensalmente recolher 3,2% da remuneração do empregado, que ficará mantido junto ao fundo de garantia do empregado, que poderá sacar em caso de dispensa sem justa causa. E a empregada doméstica, ela possui estabilidade em razão da gestação, em razão de uma gravidez? Este foi um novo direito que foi incorporado. A empregada doméstica, então, ela possui estabilidade no emprego. Ela não pode, em regra, ser demitida na ocasião e durante uma gestação. Ou seja, a empregada doméstica que se encontrar grávida, gestante, ela tem direito a continuar no emprego. Se o empregador desejar demitir a empregada antes do 5º mês após o parto, ele deve pagar a essa empregada uma indenização correspondente aos salários de todos os meses até o 5º mês após o parto, bem como os direitos trabalhistas que ela receberia enquanto estivesse trabalhando. Vale ressaltar ainda que essa estabilidade não perdura em caso de dispensa por justa causa. Ou seja, se a empregada doméstica cometer alguma falta grave que justifique o rompimento contratual por motivo de justa causa, esta estabilidade será perdida por parte da empregada. Agora falando em demissão, quais os direitos do empregado doméstico em relação à demissão? Em caso de demissão sem justa causa motivada pelo empregador, o empregado doméstico ele fará jus ao recebimento do seu aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, que é de 30 dias e 3 dias acrescidos a esse prazo por cada ano completo de contrato de trabalho. Além do aviso prévio, ele faz jus também às férias vencidas e também às proporcionais, acrescido do valor correspondente a 1/3. Ele faz jus também ao seguro-desemprego por período máximo de 3 parcelas de um salário mínimo. Ele faz jus também ao saque do fundo de garantia por tempo de serviço e ao saque também da multa referente a 40% do montante depositado. Vale frisar que essa multa não é paga pelo empregador no ato da demissão, e sim, essa multa são aqueles 3,2% que o empregador recolhe todos os meses, além do 13º, não é? A gratificação na
natalina proporcional ao período trabalhado. Já por outro lado, caso o empregado doméstico que peça demissão ao seu empregador, ele deverá cumprir 30 dias do seu aviso prévio. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço não se aplica em caso de pedido de demissão feito pelo empregado doméstico. Ou seja, caso o empregado doméstico, então, entenda por bem romper o contrato de trabalho, ele deve trabalhar para o empregador ainda pelo prazo de 30 dias. Caso ele não cumpra esse aviso prévio, o empregador tem o direito de descontar no seu acerto rescisório o valor correspondente a 30 dias de trabalho do empregado. Caso ele venha pedir demissão, ele não sacará o fundo de garantia depositado, ele vai receber sim as férias vencidas e as proporcionais e também a gratificação natalina, que nada mais é do que o 13º salário. Gustavo, você é professor aqui no Unitoledo, né? E qual que é o diferencial do Unitoledo na formação dos seus alunos? A Unitoledo proporciona de novidade aqui no nosso curso de Direito um curso preparatório para tanto a primeira fase da OAB quanto para a segunda fase da OAB. Hoje em dia, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil é temido pelos alunos de graduação, não é? Pensando nisso, a coordenação do curso de Direito criou um cursinho preparatório para a primeira fase do exame de ordem, que é ministrado para os alunos do último ano do curso de Direito e também não termina por aí. A partir da aprovação deste acadêmico na primeira fase do exame de ordem, a instituição proporciona de maneira gratuita aos seus alunos um acompanhamento através de um cursinho preparatório para essa segunda fase do exame da ordem. Todos os alunos do 5º ano do curso de Direito da Unitoledo, eles são presenteados, então, com um curso gratuito para a segunda fase do curso da OAB. E nós já tivemos excelentes índices de aprovação neste cursinho preparatório para a OAB. Então, a importância desse cursinho é a aprovação, né? Os alunos, eles estão com um desempenho ótimo, eles estão com um nível alto de aprovação, né, na OAB, né? Exatamente, Letícia. Esse é um compromisso do Unitoledo, acompanhar o seu aluno até essa conclusão dessa primeira fase da sua vida, que é a aprovação no exame de ordem. Então, nós professores do própria graduação, ministramos para esses alunos esse cursinho, tanto preparatório para a primeira fase e o acompanhamento, um cursinho preparatório para a segunda fase. E nós já tivemos excelentes índices de aprovação e isso se manifesta pelos inúmeros alunos unitoledos que são aprovados no exame da OAB. Professor, você gostaria de complementar alguma informação sobre o tema que nós discutimos? Eu queria só deixar um recado aos empregadores, não é? Para tomarem cuidado quanto ao recolhimento desses encargos que devem ser feitos, realizados até o dia 7 do mês, e é feito por meio de uma guia de arrecadação chamada DAE, Documento de Arrecadação do E-Social. Atentar também às convenções coletivas que há e que se aplicam aos empregados domésticos em cada região de atuação destes e também orientar aos empregados domésticos que caso possa surgir alguma dúvida que procurem um advogado que este melhor lhe explicará sobre seus direitos. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa, Letícia. Obrigada a você. Essas e outras edições estão disponíveis no Facebook, no site do Unitoledo e no YouTube do canal da TV Unitoledo. O Tribuna Unitoledo termina agora. Professor, obrigada pela presença. Seja bem-vindo para participar outras vezes, do Tribuna Unitoledo. Eu que agradeço, Letícia. Parabenizo novamente pela iniciativa de vocês, que isso pode contribuir muito pela comunidade jurídica, para a comunidade jurídica, e isso vai acrescentar, sem dúvida, conhecimento a toda a comunidade acadêmica. Até o próximo Tribuna Unitoledo. Tchau, tchau.